Pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe todos vocês, amém? Chegamos ao nosso 7º dia com um tema maravilhoso. O tema é: quem é Jesus para você? Mas eu queria te dar um toque que no final desse vídeo de hoje, eu vou te dar uma notícia bem importante, então fica até o finalzinho aí, tá? Vamos lá, sem muita demora. A passagem de hoje está em Filipenses 2, no versículo 2 ao 8. Eu vou ler e vou pontuar alguns aspectos sobre quem é Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Já te adianto, ou seja, uma atitude de humildade. Mas por quê? Vamos lá. Porque ele, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo, vindo tomar a forma de servo e humilhando-se perante os homens. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, em morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Pessoal, vamos lá para você entender quem é Jesus Cristo. Jesus diz lá no livro de João, no capítulo 1, que ele é a própria palavra de Deus, ele é o verbo. Algumas traduções bíblicas trazem como palavra, outras como verbo. Lembra aquela historinha do nome de Deus, né? E quando eu já falei para vocês também que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus. Olha que forte. João, no capítulo 1, versículo 5, fala assim, ó: no princípio era a palavra. Isso é o versículo 1, tá? A palavra estava com Deus, é Jesus. A palavra era Deus. Peraí, a palavra era Deus. A palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, ou por intermédio dele, ou através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Jesus é o centro da criação. Nele estava a vida. Ele é vida. A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, as trevas não vencerão a luz. O que eu quero que você entenda é que Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Aí vem a história da Santíssima Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que quando se unem tornam-se um Deus. Quem está entendendo? Então Jesus, ele é Deus. E o texto que nós lemos de Romanos já começa dizendo assim, olha: que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, antes tomou forma humana. Que eu quero te colocar no coração, que muitas pessoas não entendem Jesus, e muitas religiões não entendem Jesus porque vê nele um Deus fraco. Como assim um Deus fraco? Porque a ideia que as pessoas têm de Deus é um Deus que só quer ser servido, de um Deus que está lá para ser bajulado, de um Deus que está lá para ser adorado. E Jesus foi na contramão disso. Jesus, ele fez totalmente o diferente do que as pessoas imaginam, quer sejam outras religiões ou até às vezes alguns cristãos. Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele toma forma humana, se esvazia da glória, ele não procura ser adorado. Pode notar que quando ele está na terra, ele fala: olha, adore o Pai, o Pai é bom. E Jesus, ele não quer ser adorado, mas mesmo na terra, você observa que os demônios se prostravam a ele, identificando ele como divindade. Muito forte isso. Jesus, ele é tão simples, tão humilde, que ele lavou os pés dos apóstolos. Jesus, ele disse: eu vim para servir. Isso quer dizer servo. Jesus, ele é servo, ele veio para servir. E isso as pessoas não entendem. Por quê? Porque muitas religiões, até alguns cristãos, param na cruz. Eles veem Jesus, que se diz Deus, mas que morre na cruz. Ora, como que pode ser Deus e morrer na cruz? Lembra aquela historinha daquele judeu que falou assim: olha, vamos ver se Deus o salva. Se ele for Deus, desce daí da cruz. Se você é Deus, desce da cruz agora. Então creremos em você. Porque para muitas pessoas a cruz é o fim. Mas eu quero dizer para você, a cruz não é o fim. A cruz é apenas um momento de passagem. Você precisa parar na cruz, olhar para a cruz de Cristo, saber que aquela cruz não era para ele, mas era para nós. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, para nos abrir os céus para nós.
Cristo quer dizer Salvador. Então ele morre pelo meu pecado, ele morreu pelo seu pecado. Hoje eu posso aceitar Jesus como meu Salvador, como meu Cristo, e dizer que eu não tenho mais pecado. Ainda que eu acabei de pecar, porque eu tenho um advogado justo que ele perdoa os meus pecados. Porém eu não posso viver na prática do pecado. Mas o que o mais importante, eu tenho que olhar para a cruz, identificar que Jesus morreu por mim, mas saber que ali não é o final da história. Porque Jesus, ele ressuscitou, ele está vivo. Ele ressuscitou, está vivo, ele venceu a morte. Por que ele venceu a morte? Porque o próprio João fala, ele era a vida. A vida não pôde deter Jesus, a morte não pôde deter Jesus. Então um louvor lindo que fala assim: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. O que eu quero dizer para você, querido, é que Jesus está vivo. E também não acabou na ressurreição. Quando ele vence a morte, quando ele é obediente, morre na cruz, Deus exalta o nome dele acima de todos os nomes. Por isso você vê que toda oração eficaz tem que ser feita em um nome de Jesus. Jesus disse, tudo que vocês pedirem em meu nome, crendo, o Pai vos concederá. E então, ele se assenta à direita de Deus Pai. Mas ele está vivo e presente aqui. Amanhã será o dia que eu vou falar sobre quem é o Espírito Santo para você. Amanhã eu vou te mostrar como que você vai invocar o Senhor Jesus Cristo na sua vida. Mas o mais importante hoje, nesse momento, é você entender que ele venceu, teve um nome acima de todos os nomes. O nome de Jesus é mais importante que o nome de João, que o nome de Paulo, de Pedro, que o seu nome, que o nome de qualquer líder mundial. O nome de Jesus é o nome mais importante. E então Jesus Cristo, ele vence. Ele vence, e toda língua vai confessar, e todo joelho vai se dobrar. A diferença é que vai ter um povo cristão, que quando chegar lá do outro lado, vai dobrar o joelho e dizer assim, Jesus, eu sabia que tu eras o Cristo, eu te aceitei. Mas muitos vão ter que dobrar forçado, contrariado. Mas todas as pessoas terão que se dobrar. Até demônios, observe quando Jesus passava na terra, os demônios eram obrigados a se prostrarem ante a autoridade de Jesus Cristo. Minha dica de hoje é, primeiro, que você contemple a cruz, pare um momento e imagine Jesus na cruz. Mas lembre-se, aquela cruz não era para ele, era para você. E Jesus tomou sobre si a tua cruz, sobre ele, né? Ele tomou a minha cruz, a sua cruz. Então contemple a cruz e se imagine você do lado de Jesus ali, ou até mesmo você na cruz e Jesus tirando você, entrando no seu lugar. E segunda coisa, agradeça a salvação. Agradeça que por conta daquela cruz ele te deu a vida eterna, ele é o teu Cristo. Desde que você aceite essa salvação, porque nada pode ser imposto aos homens. É o livre-arbítrio. E terceiro, lance sobre Jesus todas as suas ansiedades. Lance sobre Jesus. A palavra fala em 1 Pedro 2,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele terá cuidado de vós. Então, cumpra essas três coisas. O recado que eu quero dar para vocês, rapidinho, sem muita demora, é que no sábado agora, a partir das 8 horas da manhã, das 8 até as 10, nós teremos uma live sobre... nós vamos falar nessa live tudo, desde o primeiro degrau até o que nós vamos comentar no sábado. Então, das 8 às 10 no sábado, nós teremos uma live, tanto no YouTube, no canal O Arminiano, como no Facebook da Igreja Batista Aliança. Essa live é para que você possa participar, fazer perguntas. Meu filho foi usado agora pela madrugada pelo Espírito Santo, né? Nós estávamos conversando sobre o devocional, e ele muito preocupado, ele falou, pai, as pessoas precisam de um momento para lançar as suas ansiedades. As pessoas precisam de tratamento, pai. Então é muito importante que o senhor faça mesmo essa live para que elas possam se lançar e perguntar e conversar e trabalhar suas emoções. Ele falou desse jeito. Elas precisam derramar as suas emoções. Então nós teremos a live a partir das 8 horas e a live vai ser falado todos os temas desde o começo até agora. E depois então nós estaremos orando por vocês e explicando e abrindo para vocês fazerem perguntas e terem respostas ao vivo. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Até daqui a pouquinho. Esforce e tenha bom ânimo. Shalom Adonai.